Hoje, vamos mergulhar num tema que muitos de nós conhecemos, mas cuja história completa talvez nunca tenhamos ouvido. Vamos falar sobre a Quaresma. A gente sabe que é um período de 40 dias antes da Páscoa, marcado por jejum, oração e penitência. Mas de onde veio essa tradição? Por que 40 dias? E como ela evoluiu ao longo dos séculos? Prepare-se, porque a história não contada da Quaresma é mais fascinante do que você imagina. Para começar, vamos direto à pergunta: por que 40 dias? A resposta está profundamente enraizada na Bíblia. O número 40 aparece repetidamente em momentos de provação e preparação. Pense nos 40 dias e 40 noites do dilúvio, nos 40 anos que os israelitas passaram no deserto e, o mais importante para a Quaresma, nos 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto antes de iniciar seu ministério público. Esse período de 40 dias tornou-se um símbolo poderoso de purificação e preparação espiritual. É um tempo para se afastar das distrações do mundo e se aproximar de Deus. Mas a Quaresma nem sempre foi como a conhecemos hoje. Nos primeiros séculos do cristianismo, a preparação para a Páscoa era bem mais curta. Alguns jejuavam por apenas 1 ou 2 dias, outros por uma semana. Não havia uma regra única para todos. Foi só no século IV, após o Concílio de Nicéia em 325, que a ideia de um período de preparação de 40 dias começou a se consolidar. A Igreja estava se organizando e queria unificar suas práticas. A Quaresma se tornou uma forma de criar uma experiência espiritual comum para todos os cristãos antes da celebração mais importante do ano: a ressurreição de Cristo. Inicialmente, o jejum da Quaresma era extremamente rigoroso. A regra era fazer apenas uma refeição por dia, geralmente no final da tarde, e nada de carne, ovos ou laticínios. Sim, você ouviu bem, era basicamente uma dieta vegana, muito antes de se tornar moda. Esse jejum não era apenas sobre comida, era um ato de disciplina, um lembrete constante do sacrifício de Cristo e uma forma de treinar o corpo e a alma para resistir à tentação. A ideia era que, ao negar a si mesmo pequenos prazeres, você fortaleceria seu espírito e se tornaria mais compassivo com os necessitados. Com o passar dos séculos, essas regras rígidas foram se abrandando. Na Idade Média, a prática começou a mudar. As pessoas podiam fazer uma pequena refeição adicional. Depois, a proibição de laticínios e ovos foi relaxada em muitas regiões. Surgiu até mesmo um debate interessante sobre o que contava como carne. Por exemplo, em algumas áreas, castores e até mesmo alguns pássaros aquáticos eram considerados peixes para fins de jejum, porque viviam na água. É fascinante ver como as culturas adaptaram as regras às suas próprias realidades e necessidades. Outra parte crucial da Quaresma antiga era sua conexão com o batismo. Originalmente, a Quaresma era o período final de preparação para os catecúmenos, que eram os adultos que se convertiam ao cristianismo. Eles passavam esses 40 dias em intenso estudo, oração e jejum, preparando-se para serem batizados na vigília pascal, a noite antes do domingo de Páscoa. A comunidade inteira jejuava e orava com eles, em solidariedade. Era um momento comunitário poderoso, onde todos se uniam para acolher novos membros na fé. Com o tempo, quando o batismo de crianças se tornou a norma, o foco da Quaresma mudou de preparação para o batismo para um tempo de penitência e renovação para todos os fiéis. Agora, vamos falar de algo que todos associamos à Quaresma: a quarta-feira de cinzas. De onde veio o costume de receber cinzas na testa? Essa tradição tem raízes no Antigo Testamento, onde cobrir-se de cinzas era um sinal público de arrependimento e luto. A Igreja adotou esse simbolismo. As cinzas, que vêm dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior, são impostas na testa dos fiéis em forma de cruz. As palavras ditas nesse momento: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar, ou vos convertei e crede no Evangelho, são um chamado poderoso à humildade e à mudança de vida. É o pontapé inicial da jornada quaresmal, um lembrete de nossa mortalidade e da necessidade de nos voltarmos para Deus. E o Carnaval? O que ele tem a ver com a Quaresma? Tudo. A palavra Carnaval vem do latim carne levare, que significa
remover a carne. Era literalmente a última festa antes do início do jejum rigoroso. As pessoas aproveitavam para consumir todos os alimentos proibidos durante a quaresma, como carne, gordura e açúcar. Por isso, as celebrações de carnaval, como a Terça-feira Gorda ou o Mardi Gras, se tornaram tão extravagantes. Era a despedida dos prazeres do corpo, antes de um período de 40 dias de disciplina e introspecção. O contraste entre a exuberância do carnaval e a sobriedade da quaresma não poderia ser maior. Hoje, para muitas pessoas, a quaresma não é mais sobre um jejum rigoroso de comida. A prática evoluiu. Em vez de apenas abrir mão de chocolate ou redes sociais, o foco moderno da quaresma é mais amplo. Trata-se de jejuar de maus hábitos, como a fofoca, a impaciência ou o egoísmo, e ao mesmo tempo, festejar com atos positivos. Por exemplo, em vez de apenas não comer carne às sextas-feiras, muitas pessoas usam esse dia para praticar a caridade, visitar um doente ou dedicar mais tempo à oração. A quaresma se tornou uma oportunidade para um check-up espiritual. O que eu preciso abandonar na minha vida? E o que eu preciso cultivar? É um convite para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Em resumo, a quaresma é muito mais do que apenas um período no calendário religioso. É uma tradição viva, que evoluiu ao longo de quase 2000 anos. Ela começou como um curto período de jejum transformo-sei, numa preparação intensa para o batismo. Tornou-se um tempo de penitência comunitária com regras rígidas e hoje é vista como uma jornada pessoal e flexível de crescimento espiritual. Então, é uma farsa? Depende do ponto de vista. Ela não foi inventada por Paulo. Não caiu do céu. Não foi criada por um único papa. Ela é uma construção histórica progressiva, que foi consolidada num contexto de poder imperial. Foi usada como instrumento disciplinar e se tornou tradição obrigatória muito depois dos apóstolos. Quem se beneficia quando milhões seguem um calendário de culpa coletiva? A quaresma nasceu na institucionalização do cristianismo. Pode ser um caminho de transformação interior, mas também foi, e ainda pode ser, um mecanismo de controle simbólico. E quando você entende a história, você começa a enxergar além do ritual. E talvez, além do sistema. Espero que você tenha gostado de descobrir essa história não contada da quaresma. É incrível pensar em como uma tradição tão antiga continua a ter um significado tão profundo para milhões de pessoas em todo o mundo. Qual é a sua experiência com a quaresma? Você tem alguma tradição familiar ou prática pessoal durante esse período? Compartilhe nos comentários abaixo, adoraríamos saber. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!